Hoje vou ensinar vocês a fazer lafa. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer lafa. Lafa, em árabe, é um pão achatado e fino. No Oriente Médio é muito comum comer esta lafa com shawarma, com falafel e com qualquer paté e coalhada seca, qualquer coisa que as pessoas querem comer com pão. Ele é um pão bem gostoso, fácil de fazer e é bem comum, fácil de achar. Lafa também em Israel se chama esh tanur. Esh em hebraico significa fogo e tanur significa forno. Este pão é assado lá em forno a lenha, em temperatura muito alta, e tem gente que diz que a origem deste nome deve ser pelo jeito que o pão é assado. E tem gente que explica que o nome deste pão é esh tanur, que em árabe esh é pão e tanur é forno, pão feito no forno. Em Israel, quando uma pessoa compra falafel ou shawarma, o vendedor sempre pergunta: você quer na lafa ou na pita? Pita é um pão que a gente já aprendeu a fazer, este pão que tem um bolsinho dentro para colocar o falafel ou shawarma dentro, e as pessoas muitas vezes optam pela lafa, que ela é maior e costuma colocar o falafel e os patês dentro e enrolar ela em cima de tudo. Vale a pena vocês ficarem comigo até o final. Vou mostrar hoje para vocês como se come falafel na lafa. Os ingredientes da lafa são bem simples e mesmo assim é um pão muito gostoso. O processo é tranquilo, bem fácil. Vamos ver os nossos ingredientes. Temos aqui farinha de trigo peneirada. De preferência, eu recomendo usar farinha italiana para pão, como tenho aqui. Açúcar, sal, azeite de oliva, fermento biológico fresco e água com gás. Vamos colocar os ingredientes na bacia da batedeira, exceto do azeite. A farinha é bom mesmo que já está peneirada, eu gosto de passar ela na peneira, assim fica sempre mais aerado a massa, mais aerada. Ok. O açúcar, o sal, o fermento nós quebramos um pouco em cima, e a água com gás medimos na hora, as quantidades estão todas na descrição do vídeo. Eu estou abrindo agora para não perder o gás. Vamos bater em velocidade 2. Quando começar a formar a massa, nós acrescentamos o azeite. Vamos acrescentar o azeite. Batemos até formar uma massa uniforme. A massa já está uniforme, desligamos, esperamos uns 15 minutos e vamos bater mais um pouco de novo. Se vocês acham que ela está muito grudenta, ela tem que estar um pouquinho grudenta, não tem problema, mas se estiver muito grudenta, acrescentam mais um pouquinho de farinha, também não exagerar. Passaram 15 minutos, vamos bater mais 2 minutinhos, 3 minutos e vamos colocar a massa para crescer.
Agora podemos deixar esta massa para descansar e crescer. Tiramos ela da batedeira. Assim. Pegamos uma bacia, untamos um pouquinho com spray de óleo. Colocamos a massa em cima. Ela está um pouco grudenta, não tem problema. Borrifamos um pouco de spray em cima também. Saquinho plástico em cima e cobrir com pano limpo. Eu gosto de colocar uma cabeça de alho bem no meio e apertar. Isso acelera o crescimento da massa. A massa vai ficar grande, vai dobrar o tamanho entre 1 hora e 1 hora e meia. Lembrem, como trabalhamos com fermento fresco, é importante deixar numa temperatura ambiente de até 25 graus. Agora que a massa cresceu, olhem como ficou bem grande. Vamos pesar esta massa e dividir em 8 pedaços iguais. Cada bolinha de massa nós puxamos para baixo, assim, e viramos assim entre os dedos, colocamos um pouco de farinha na mesa e arrumamos a primeira bola aqui e vamos pela ordem. Deixamos as bolinhas descansarem com espaço um pouco entre elas e cobrimos com pano limpo, deixamos entre 20 minutos e meia hora. Isso facilita a abertura da massa. A massa já descansou, as bolinhas cresceram, vamos assar a lafa. Borrifamos um pouco de spray de óleo numa frigideira de diâmetro de 23, 24 centímetros e ligamos em fogo médio. Pegamos a primeira bola, pela ordem que a gente fez, e colocamos um pouco de farinha na mesa para poder soltar depois a massa e não grudar na mesa. Também farinha em cima. E com o rolo abrimos, tentamos abrir mais ou menos no tamanho da frigideira. Agora pegamos a massa e mesmo se ela encolhe um pouco não tem problema. Com as mãos nós vamos esticar assim um pouco, ela não vai rasgar. Tentamos arrumar ela para caber direito na frigideira, para ela ficar um pouquinho maiorzinha. Esticamos assim, dando a volta. E agora colocamos na frigideira. Ela dá certinho na base. Cobrimos com a tampa e contamos 2 minutos. A tampa ajuda a formar vapor e vão formar umas bolhas na massa. Depois de 2 minutos, vocês veem, tem bolhas na massa, viramos para o outro lado e agora, sem tampar, só contar mais 2 minutos. Gente, passaram 2 minutos, olhem como está douradinho, marronzinho. Passamos a lafa para um prato forrado com pano limpo, assim, colocamos dentro do pano e cobrimos. Vou continuar para a próxima lafa. É muito importante colocar as lafas dentro do pano.
Assim elas não ressecam e mantêm a elasticidade delas. Vou continuar aqui com as próximas lavas, não precisa untar a frigideira entre elas. Pessoal, na hora que nós viramos a lava para o outro lado, este é o momento, temos 2 minutos para abrir a próxima massa, isso acelera o processo, colocamos farinha, abrimos, até terminamos de abrir, já a lava na frigideira ficará pronta, tiramos e colocamos esta. Vamos ver as nossas lavas aqui, olhem como estão bonitas, bem macias, porque elas estão dentro dos panos. Vamos pegar uma, eu prometi que vou mostrar como comer lava do jeito que fazem lá em Israel. Eu vou pegar uma lava, guardar o resto nos panos e vamos montar. Começamos por colocar hummus, que é pasta de grão de bico, também esta receita está no meu canal. Quem gosta de tempero mais picante, coloca zehuk, que também é um patê que tem no meu canal, em cima do hummus. E aí vai o falafel, salada israelense, que é pepino e tomate picado. Podem colocar também berinjela com pimentão, também é um patê que está no meu canal. Pepino azedo. E, no final, tahine. Para fechar, dobramos a base e os laterais, puxamos um lado e depois o outro para fechar bem. E agora, com papel toalha ou guardanapo, nós embrulhamos a lava com falafel dentro. Assim, gente, dá muita vontade de comer isso aqui. Para guardar as lavas, vocês têm que esperar até elas esfriarem por completo dentro do pano e depois vocês põem num saquinho plástico, tirem o ar e congelem. E antes de consumir, é só tirar e deixar para descongelar na temperatura ambiente. É isso, até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês no Instagram, lá vou postando tudo que vamos aprender aqui juntos e lembrem de olhar no meu site, vocês vão gostar de tudo que está esperando lá por vocês. Tchau, até o próximo vídeo.